trabalhar em nossas vidas, faz com que entendamos que fomos planejados para agradar a Deus. No 8º dia, você tem que entender que o propósito de Deus para a sua vida, você foi feito para agradar a Deus. O instante que você nasceu neste mundo, Deus estava lá como testemunha invisível, sorrindo ao assistir seu nascimento. Então ele estava lá entendendo e sendo a pessoa que ele assistiu o seu nascimento. Ele esteve presente ali. Um dos maiores dons que Deus lhe deu foi a capacidade de apreciar o prazer, a capacidade de apreciar. Ele o dotou com 5 sentidos e emoções, para que você pudesse experimentá-lo. Ele deseja que você aprecie a vida, não se limitando a apenas suportá-la. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus fez a sua imagem. Então Deus o fez a sua imagem, e você sendo a imagem de Deus, Ele o planejou para que você o agradasse a Ele. O agradasse. Podemos entender que o plano de Deus para que nós o agradasse, Deus dá prazer a Deus, é que Ele se chama a adorar, a ser adorado por nós. Então, dar prazer a Deus é o que se chama adorar. A Bíblia, ela diz: o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Salmo 147, verso 11. Como é que é adorar? Adorar só é cantar? Adorar só é tocar? Adorar só é eu ficar em pé, bater palma? Adorar não é só isso. Adorar é eu exercitar, é eu viver o que Deus me ensina. Adorar é a essência de uma vida por inteiro. Adorar, eu adoro a Deus no meu trabalho, eu adoro a Deus na minha casa, eu adoro a Deus em todo instante da minha vida. Adorar é tudo que eu faço, é tudo que eu sou, é tudo que eu exerço. Então eu adoro a Deus em todo lugar. Em todo lugar eu adoro a Deus com a vida que eu tenho nele, com a experiência que eu tenho nele. Então adorar a Deus não é só cantar, não é só exercer meu talento. Adorar a Deus é eu viver o que Ele me ensina, é eu experimentar o que Ele quer que eu tenha a todo momento, em todo lugar e em toda circunstância. Adorar a Deus no problema, adorar a Deus na enfermidade, adorar a Deus no momento da aflição, adorar a Deus no momento da perseguição, adorar a Deus em todo e qualquer momento com a minha vida. Ser um adorador a Deus. Qualquer atitude que venha agradar a Deus é um ato de adoração, como o diamante. A adoração apresenta várias facetas. Seriam necessários vários livros para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito da adoração, mas nessa parte estudaremos os aspectos principais da adoração. Primeiro, a adoração é muito mais do que música. Como eu disse, adoração é muito mais do que música. Adoração é viver o que a palavra ensina. Adoração é eu exercitar na minha casa o que Deus me ensinou na palavra. Adoração é no momento da prova eu experimentar a ser grato a Deus, é eu experimentar a agradecer a Deus no momento da luta. Em tudo dai graça. É nesses momentos que eu aprendo que adorar é muito mais do que cantar.
é muito mais do que cantar. Então, adoração, para muitas pessoas, adorar é apenas sinônimo de música. Elas dizem, na nossa igreja temos primeiro a adoração e depois os ensinamentos. Esse é um grande mal entendido. Todos os momentos do culto é uma igreja, e uma igreja são um ato de adoração. A oração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a declaração de fé, o silêncio, manter-se quieto, ouvir uma pregação, tomar notas, oferta, ensinar, um cartão, um compromisso, até mesmo saudar outros irmãos. É um ato de adoração. Só de você sair da sua casa, você já está adorando a Deus. Só de você estar em casa, cantando ou louvando a Deus, ou exercitando a palavra, você já está louvando a Deus. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música antes de Gênesis 4:21. Com o nascimento de Jubal, se a adoração fosse somente música, então o que nunca se utilizaram da música jamais o adoraram. Adoração é muito mais que música, é muito mais, é um exercício de uma prática de adorador, é um exercício, saber dar graça, saber exaltar a Deus com palavras, saber exaltar a Deus com a sua vida, saber exaltar a Deus com essência no momento da luta. Isso é adoração. Adoração não é para nosso benefício, adoração não é para nós, adoração é para Deus, é para Deus. Adoração não é parte de sua vida, ela é a sua vida. Então, a adoração não é uma parte de sua vida, ela é a sua vida. Você tem que adorar a Deus com suas palmas, você tem que adorar a Deus ficando em pé, você tem que adorar a Deus ficando ajoelhado, você tem que adorar a Deus ficando deitado, você tem que adorar a Deus de todas as formas, porque é parte de sua vida. Deus quer a sua vida. A adoração, ela não é parte de sua vida, ela é a sua vida. Na terça-feira, você vai aprender, e o seu propósito é: o que faz Deus sorrir? Números 6:25 diz: que o Senhor sorri para ti. Ali está dizendo que o Senhor sorri para ti. No Salmo 119, verso 135 diz: sorria para mim, seu servo, ensina-me a forma correta de viver. Uma vez que agradar a Deus é o primeiro propósito de sua vida, sua mais importante tarefa é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: compreenda o que é agradável a Cristo, e então faça-o feliz. A Bíblia dá um exemplo claro de uma vida que agrada a Deus na Bíblia, e o seu nome era Noé. Noé, se a gente estudar a vida de Noé, Noé foi um homem que fez Deus sorrir, porque ele descobriu agradar a Deus, e ele descobriu fazer Deus sorrir. Na época de Noé, o povo era mau, e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas Deus olhou para um homem e ele disse: esse homem me faz sorrir. Esse homem me faz sorrir pela maneira que ele vive, como ele me agrada, como ele me serve. E Deus deu uma tarefa para ele. E sabe qual foi a tarefa? Construir uma arca. E sabe a localização que Noé estava do mar? Era muitos quilômetros de distância da onde ele estava para o mar.
E Deus deu uma tarefa para ele construir uma arca. Noé nunca tinha visto uma embarcação. E Deus foi dando a medida, Deus foi dando o comprimento, Deus foi dando a madeira e tudo que era para ser gasto nessa arca. Sabe quantos anos que Noé levou para fazer essa arca? 120 anos. 120 anos comprometidos com uma tarefa que Deus lhe deu. 120 anos construindo uma arca, sem ver uma gota de chuva, porque naquela época não chovia, porque caía só, a terra brotava, neblina, brotava, ali a terra mesmo, ela brotava, saía aquela garoa, e Noé confiando em Deus, agradar a Deus é você confiar em Deus, mesmo que as coisas você não esteja vendo, mas você crê que Deus te deu uma tarefa, que Deus vai cumprir a promessa, que Deus está presente, que Deus está atuando. Isso é promessa de Deus. Então eu creio, eu tomo posse. Isso faz Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé foi criticado, Noé foi zombado, Noé muitas vezes ficou desanimado, porque não viu uma gota de chuva, mas Deus estava animando ele, e ele continuava. Noé teve que fazer os pregos, Noé teve que construir tudo, mas Deus foi orientando ele, então Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida Noé seguia a Deus ininterruptamente, desfrutava de um íntimo relacionamento com Deus. Gênesis 6, verso 8. Ele amava a Deus acima de tudo, por isso que ele construiu em 120 anos aquela arca, e acreditou que Deus ia mandar o dilúvio, Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus, foi o fato dele ter confiado em Deus, mesmo quando isso não fazia sentido. Ele confiou em Deus. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de uma inundação exige enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: construa qualquer barco velho que lhe agrada, Noé. Deus lhe deu instruções, detalhes quanto ao tamanho, forma e materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a ser trazidos a bordo. Um casal de todos os animais. Imagina o tamanho dessa arca. Todos os animais. Obediência é incondicional, com entusiasmo. Então a obediência é incondicional com o entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a Ele de coração alegre. Esta foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, cumprir as tuas ordens escritas, então eu te obedecerei até o fim da vida. Salmo 119, versos 33. Então Davi queria obedecer a Deus, e ele iria cumprir os seus mandamentos até o fim de sua vida. Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Deus sorri quando a pessoa toca aqui para Ele de coração. Deus sorri quando a pessoa canta para Ele aqui de coração.
Deus sorri quando a pessoa vem da sua casa com prazer, sabendo que vai cantar e vai tocar com o coração, porque está usando as suas habilidades. Deus sorri quando a pessoa entendeu, estudou, tem ali um coração que aprendeu a palavra, e ele vai para a sala de aula, ensina na escola bíblica, ensina tanto crianças como jovens como adultos habilidades. Deus sorri quando nós usamos nossas habilidades para o benefício de sua obra. Deus sorri. Então Deus mostra no filme Carruagem de Fogo, o corredor olímpico, Eric diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz, e quando corro, sinto que agrada a Deus. Mais tarde ele diz: desistir de correr seria desprezá-lo. Não existe habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Começar a usar as suas para o prazer de Deus. Então esse corredor aqui, ele viu que o propósito que Deus o fez foi para correr, e quando ele corria, ele viu que agradava a Deus, ele ganhava as corridas, ele agradava a Deus. Quando ele ficou mais velho, desistir seria desprezar aquilo que Deus o fez, porque ele entendeu que não existe habilidades não espirituais. Ele passou a correr para ganhar vidas para Jesus, correr e fazer daquela corrida alvos evangelísticos. Na quarta-feira, o 10º dia, a essência da adoração. A essência da adoração. A essência da adoração é a rendição. O que é rendição? Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto a palavra submissão. Ela alude à perda, e ninguém quer ser um perdedor. Rendição invoca a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha, perder uma competição, ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo, criminoso, capturados, se rendem às autoridades. A verdadeira adoração, agradar a Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que a primeira e a última palavra desse versículo são a mesma: oferecer. Abra sua Bíblia em Romanos 12, versículo 1. Entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O que é direito? Paulo disse isso em Romanos 6,13. Mas abra sua Bíblia em Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que você confie nele. Mas se você não tem como confiar nele, até que conheça melhor, o medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora o medo. Quanto mais você se der conta do amor, do quanto Deus o ama, mais fácil você se renderá. Imagine Cristo crucificado naquela cruz. Imagine Ele olhando para você e dizendo: eu fiz isso porque eu amo você. Eu fiz isso porque eu quis salvar você. Eu me entreguei por você. O que você tem feito por mim? O que você tem feito com sua vida ao meu favor? Quando eu me deparo imaginando assim, eu penso que eu posso confiar em Deus, admitindo nossas limitações.
Admitindo nossas limitações é uma segunda barreira para a total rendição. O nosso orgulho, não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de coisa alguma. Esta é a mais antiga das tentações: sereis como Deus. Esse desejo de ter o controle completo é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Nós queremos ser Deus, e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Nós queremos ser Deus, nós não queremos entregar tudo nas mãos de Deus. Aquele hino 335, tudo a Ti, Senhor, entrego, é uma falácia quando nós cantamos, porque não queremos entregar tudo. Porque se queremos entregar tudo, então nós temos que entregar uma escritura, dizendo: Senhor, hoje eu sou Teu, hoje eu sou Teu escravo, eu sou Teu escravo. Isso é rendição. Fala assim: eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para Ti. O dia que nós falarmos isso e nos curvarmos, dizendo: eu sou Teu agora, e dizer: eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para Ti, aí sim há uma rendição verdadeira. Aí sim, o que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a preguiça. Não se resignar-se com a situação, mas significa exatamente o oposto: sacrificar a Deus ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama as pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes ou sobreviventes. Do mesmo modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que Ele concedeu. Então, Deus não chama covardes, Deus chama aqueles que se rendem, Deus chama aqueles que querem, Deus chama aqueles que se entregam, Deus chama aqueles que se oferecem. A bênção da rendição. A Bíblia é clara como cristal a respeito de como você se beneficia quando se rende sua vida totalmente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de disputar com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz, e as coisas irão bem para você. Em seguida, você se sente livre. Ofereça-se aos caminhos de Deus, e a liberdade jamais o abandonará. Seus ensinos o libertam para viver abertamente em sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando estamos entregues a Ele. A melhor forma de viver é quando nós nos rendemos dizendo: Senhor, de hoje em diante eu me oferto a Ti, a minha vida é ofertada a Ti, eu não mais pertenço a mim, eu pertenço a Ti. Eu não mais tenho a minha escritura na minha vida, mas o Senhor é dono de minha vida. O Senhor manda em mim, eu faço o que o Senhor quer que eu faça. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Render a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única. Para o povo de Deus é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, decepção e autodestruição. King James Version denomina a rendição a Deus vosso culto racional. Romanos 12, verso 1.
Outra versão traduz como a maneira mais sensata de servir a Deus. Render a vida não é um tolo impulso emocional, mas um ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar em sua vida. Foi por isso que Paulo disse: por isso temos o propósito de lhe agradar. Romanos 12, verso 1. Seus momentos mais sábios serão aqueles que você disser sim para Deus. E seus momentos mais tolos serão quando você disser não para Deus. Não para Deus é tolice. Sim para Deus é sabedoria. É sabedoria. 3 propósitos para nossas vidas ao longo desses 3 dias. Nós devemos entender que fomos feitos para agradar a Deus. Nós devemos entender que fomos feitos para fazer Deus sorrir. Quando obedecemos a Deus, quando confiamos em Deus, nós devemos entender que devemos nos render completamente a Deus. Completamente. Como foi os seus primeiros 7 dias? Como foi os seus primeiros jejuns? Teve luta? Teve tentação? Glória a Deus. Mostra que o seu jejum é do jeito que Deus quer. Jejum sem tentação não é jejum. Jejum tem que ter tentação. Tem que ser tentado. Tem que ter prova. Tem que ter prova. Nós vamos entrar na segunda semana. Na segunda semana. São 40 dias de propósito. Essa igreja vai ser outra depois desses 40 dias. A sua vida vai ser outra depois desses 40 dias. 40 dias jejuando por um propósito de uma vida melhor. De uma vida melhor diante de Deus. 40 dias. Separei de 4 formas esse jejum. Cada um de 10 dias. E peguei as coisas mais difíceis que eu tenho. As mais difíceis. Aquelas que para mim é difíceis. Eu separei elas. Cada um em 10 dias. 10 dias. Né? A primeira, peguei a mais complicada, assim, não a mais complicada, a segunda e a terceira são as mais complicadas, as mais terríveis para mim, né? Que vai começar na quarta-feira, né? Aí depois já entra com a outra junto, aí vai ser 20 dias de provação, de jejum, daquilo que mais me pega, né? Daquilo que é mais custoso para mim, mas eu falei para Deus, eu ofereço a Ti, porque eu quero uma vida melhor de propósito, eu quero ter uma vida melhor diante de Ti. Então faça, ofereça para Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Faça seu propósito de uma vida melhor. Faça seus pedidos, faça suas orações, coloque os seus desejos, coloque as suas metas, e Deus vai honrar a sua vida. Se você tem pedido de oração, tem aqui uma caixa de oração, coloque os seus pedidos aqui, nós vamos estar orando, então coloque as suas metas de oração, Deus vai honrar você. Pai, terminamos, ó Deus, os primeiros 7 dias. Deus, eu sei que não foi fácil, mas o Senhor esteve conosco a todo momento, a cada hora, a cada dia, o Senhor esteve conosco. A todos aqueles que estão jejuando, que estão, ó Deus, consagrando o jejum, ó Deus, que o Senhor venha dar persistência, que o Senhor venha ajudar, ó Deus, aqueles que estão orando, ó Deus, ajude, Pai, fortaleça, que a graça, o amor,
a comunhão do Senhor possa estar com cada um. Pai, que o Senhor atenta para essas vidas, atenta para essa igreja, e que essa igreja, Deus, seja cada vez melhor no Senhor. Que essa igreja seja uma igreja, Deus, que o Senhor venha agir mais, que o teu povo seja o teu povo, que o Senhor haja mais em suas vidas. Pai, move os seus corações. Pai, que o seu povo seja um povo, ó Deus, que o Senhor faça o Senhor sorrir, que o seu povo faça, ó Deus, que o seu povo entenda que o Senhor os fez para agradar a Ti, para que o Senhor, Deus, venha se agradar deles, ó Deus, que venha fazer o Senhor sorrir, e que venha um povo que venha se render a Ti por completo. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, e nos ajude, assim nós pedimos, e abençoe essa próxima semana. Esses 3 propósitos já foram, ó Deus, anunciados para o teu povo, que eles sejam abençoados na vida do teu povo, ó Deus, no decorrer dessa semana, no nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, eu vou estar dando os